Palavra, o orador do curso de Direito, bacharel Luiz Gustavo Lippe Sarmento. Tá bom. Excelentíssima senhora vice-reitora dessa grandiosa universidade, ilustre professora paraninfa dessa turma, demais membros da mesa diretora, autoridades aqui presentes, pais, amigos, familiares e meus caros colegas formandos. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer à minha turma por ter confiado a mim a responsabilidade de vir aqui hoje e falar algumas palavras em vosso nome. Recebo com muito orgulho essa incumbência e tentarei dizer palavras à altura daquilo que vocês merecem ouvir. Henry Ford, certa vez, disse que os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita dedicação e muita persistência. Meus eminentes pares, depois de longos 5 anos de graduação, incontáveis xícaras de café, milhares de páginas de livros lidas, muito esforço e muita dedicação, chegou o momento por nós tão esperado. Não o momento da prosperidade, mas o momento em que deixamos de ser pequenos estudantes e passamos a ser juristas, para que, por meio de nossa formação, podemos ajudar na transformação do mundo e, com isso, sim, alcançar a prosperidade. Chegamos à universidade ainda jovens e ingênuos, sabendo muito pouco do que era o direito. Talvez sem nada saber, aliás, sem nem se conhecer. E no mesmo passo em que as amizades foram sendo construídas, a ciência jurídica nos foi tomando conta. Vimos que o direito não são apenas leis, aprendemos que devemos estudar filosofia, sociologia, ciência política e tantas outras matérias que não são propriamente jurídicas. E agora, olhando para trás, vejo que isso foi importante não apenas para nos formarmos bacharéis em direito, juristas, advogados, promotores, procuradores, defensores ou juízes, mas para nos demonstrar que a humanidade é essencial ao direito. Para além disso, a faculdade nos proporcionou diversos debates, em especial sobre temas muito polêmicos, e que efetivamente não concordamos em, podemos dizer, todas as oportunidades, mas sempre fomos respeitosos um com o outro, e com isso aprendemos a crescer com a diferença. Nesse meio tempo surge uma pandemia que nos retira das salas de aula. No entanto, esse é o menor dos problemas. A tristeza que nos deve ocorrer é pelas vidas humanas que se foram em razão disso. E certamente seria um momento em que deveríamos nos unir e lutar contra esse terrível vírus. Todavia, o revanchismo não foi abandonado. Pessoas sucumbiram e a ciência foi desacreditada. Em troca disso, se ouviram lideranças que flertam com o autoritarismo e buscam causar o caos. Acredito que nem o maior dos pessimistas imaginou que seria assim. Mas, num piscar de olhos, os 5 anos chegam ao fim. E hoje realizamos um sonho. Sonho esse que talvez não seja apenas nosso. Ao olhar os olhos cheios de lágrimas dos pais aqui presentes, penso que também seja um sonho deles. Aliás, a realização do sonho por eles hoje talvez se dê por conta de não terem tido a mesma oportunidade que estamos tendo. E é nesse momento que constato que somos extremamente privilegiados, pois estamos colando grau em uma graduação de ensino superior, algo que, infelizmente, por conta da desigualdade desse país, não está acessível a todos. E com isso saímos às ruas desse país, para que, por meio de nossos estudos e por meio de nossa formação, possamos combater aquilo que atrasa essa nação. Hoje, nos unimos para que, por meio do direito, possamos combater a desigualdade, o preconceito, acabar com a marginalização e exterminar com o discurso de ódio. Aliás, é apenas fazer o que essa Constituição que juramos cumprir determina. Mas e por que não se cumpre a Constituição? Porque, via de regra, ela não é conhecida, senão pelos operadores do direito. Errado? Muito. A Constituição deveria estar dentro das escolas, desde muito cedo, para que, desde sempre, a lei maior desse país fosse conhecida por seu povo. Aliás, conhecer nossos direitos e garantias individuais constantes na Constituição seria extremamente importante para que, como nação, pudéssemos nos desenvolver e deixar de lado argumentos tão baixos quando se faz referência a direitos humanos. Tal fato não é somente importante para que se veja que
O Brasil é uma república, formada por 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, e que se rege de forma democrática. É importante para que tenhamos um norte, para que possamos caminhar no mesmo passo e para que possamos nos entender como população. Ilustres colegas, assumimos a missão de fazer justiça. E certamente fazer justiça é ser um promotor de justiça, não de condenação. Fazer justiça é ser um juiz sem vaidade, que não se diz combater o crime. Essa não é a sua função. É ser um juiz justo, que julga conforme as leis. Tampouco ser um advogado que não dá voz a seu constituinte e que se cala diante das arbitrariedades. Nossa missão não é fácil. Teremos de dizer o que muitos, por vezes, não querem ouvir. Teremos de ser firmes em nossa posição, firmes em nossa convicção e leais à Constituição. Jamais poderemos deixar de lutar por um direito, pois quando um direito é abandonado, não se abandona apenas aquele direito, mas o de toda a sociedade. E lhes digo, meus caros amigos, em tempos em que o direito vem sendo maltratado, a nossa função é resistir. Resistir aos ataques populares, aos sensos insensíveis de justiça e às falácias espalhadas sobre as instituições. Resistir é ser como Ulisses ao voltar a Ítaca, quando após a guerra de Troia necessitou passar pela ilha do Mediterrâneo e, para não sucumbir ao canto das sereias, pediu para que lhe amarrassem a embarcação. O canto das sereias, conhecido por atrair os navegadores da região e os tirar da rota, eram belos, encantadores, mas Ulisses tinha uma missão, era voltar à sua cidade. E com isso vos digo que temos uma missão, um caminho a seguir, e não podemos deixar com que os encantos momentâneos e as belezas passageiras nos tirem desse caminho do sucesso. Finalizo dizendo que não nos esqueçamos do que há de mais importante nessa vida, ser felizes. Jamais deixemos de lutar por isso e que sempre façamos tudo com muito amor e com muita dedicação, para que quando chegarmos ao término desta longínqua jornada que se chama vida, possamos olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Perdoe-me qualquer excesso, mas hoje era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.